Muito boa noite, sejam bem-vindos ao inferno de 8 de fevereiro, um dia que ficou para a história quando em 1725 Catarina I da Rússia assumiu o trono depois da morte de Pedro o Grande. Mais ninguém. Atenção. Estas coincidências históricas facilitam em muito a vida dos guionistas deste programa. Em 2012 é o nosso Pedro o Piegas que é afastado para dar lugar a uma czarina que não se chama Catarina, mas sim Ângela a Avantajada. É conferir aqui na imagem ao lado. E Merkel já veio dar a Madeira como exemplo de má aplicação dos fundos estruturais europeus. Pobre Madeira. Segundo a chanceler alemã, as verbas no arquipélago, e passo a citar, serviram para construir túneis e autoestradas, mas não para aumentar a competitividade. Não sabe, é Angela Merkel, que o corso carnavalesco ainda só vai no adro. Também em Portugal continental se rasgaram autoestradas e se falhou em competitividade, não nos restando senão mendigar ainda mais uma esmolinha de Bruxelas como povo piegas que somos. Neste mesmo dia, mas em 1962, o navio Escola Sagres era incorporado na Marinha de Guerra Portuguesa. E por falar em Forças Armadas, a Associação de Oficiais já foi avisando o Governo de que nada os obriga a serem submissos, acomodados, ignorantes e apolíticos. O aviso foi feito numa carta aberta, enviada ao Ministro da Defesa e publicada hoje no Diário de Notícias. Nada os obriga a serem submissos, excepto quando se esquecem de comprar gel duche e deixam cair o sabonete no duche do navio escola. Mas claro. Hoje é quarta-feira, como tal, recebemos Elisete Miranda para falar sobre um assunto que voltou à ordem do dia pelas mãos de Vasco Graça Moura, o acordo ortográfico. Boa noite, Elisete. Boa noite, bem-vinda Pedro. mais uma vez. Obrigada. Olha, antes de mais nada, deixa eu botar aqui um açúcar na sua água, porque eu já reparei que vocês, portugueses, ficam nervosos com esse assunto. Não, Elisete, está tudo bem, eu estou calmíssimo. Não, Pedro, olha, é normal ficar nervoso com isso. Eu também fiquei nervosa com a nova ortografia no início. Poxa, eu ia na churrascaria chimarrão, abria ementa, lia linguiça ao invés de linguiça e ficava irritadíssima com isso. Poxa, o trema faz falta. E o trema dava um toque germânico à língua portuguesa, o que nos dias de hoje seria uma mais-valia importante. Mas fazer o quê? O acordo já foi ratificado. É um tratado internacional, para que ficar discutindo isso eternamente? Discutimos só para acabar com essa aberração linguística que é o acordo ortográfico, só por isso. Calma, Pedro, olha, bebe água, você não bebeu. Bom, o facto é que nós portugueses continuamos inconformados, mas parece que no Brasil tudo bem, tudo legal e ninguém reclama do acordo. Não, ninguém reclama muito porque, na verdade, no Brasil pouca coisa mudou com o novo acordo. Antes as pessoas não sabiam escrever corretamente segundo a ortografia de 1971. E agora não sabem escrever corretamente segundo o novo acordo. Então, e esta resistência dos portugueses em mudar é uma coisa que te impressiona? Muito, muito. Olha, eu acho bonito esse apego que os portugueses têm ao seu idioma. Esse é um povo que é mais apegado à língua portuguesa do que a Portugal. Todos os dias eu ouço portugueses falando que querem se embora daqui, que não querem saber mais desse país para nada. Portugal eles deixam para trás com a maior facilidade. Agora, abandonar o P de Egito, isso nunca. Bom, as pessoas que se irritam com os P's e com os C's que estão a ser eliminados dizem que isto é um abrasileiramento inaceitável da nossa língua. Olha, Pedro, se fosse mesmo um abrasileiramento, a letra que teria sido mais eliminada era o S, porque nós brasileiros esquecemos de colocar o plural num monte de palavra. Um monte de palavra, pois é. Achas que este acordo, em vez de aproximar Portugal e o Brasil, países irmãos, enfim, é um acordo que está a azedar as nossas relações? Não, acho que as nossas relações já foram piores. Antes reclamavam que nós levávamos os maridos, né? Agora reclamam que levamos uns Cs, uns Ps, menos mal, né? Na realidade, o que acontece é que a imprensa focaliza demais as reações negativas e dá a impressão que todos os portugueses são contrários ao novo acordo. Mas, na verdade, tem muitos portugueses que não querem esperar até 2014. Eles querem adotar por completo a nova ortografia agora mesmo. É sim, mas não percebo. Já reparou na quantidade de portugueses que estão imigrando para o Brasil? Bom, isso se calhar porque a crise aqui tem-se escrito com maiúsculas e no Brasil não. É verdade, Pedro. E do jeito que vai a crise por aqui, é o próprio governo português que está pensando em eliminar ainda mais letras, R, T e P. É bem possível. Olha, com esta proibição da nova grafia no Centro Cultural de Belém, com o Vasco Graça Moura, que aliás já foi aqui convidado, achas que ganha força a tese de que o acordo pode vir a ser cancelado? Não, Pedro, olha, esquece isso. O acordo já foi mais que ratificado. É um tratado internacional, bola pra frente, né? Já está na hora de deixarmos para trás essa briga do acordo ortográfico e pensarmos em novas brigas. Por que não, por exemplo, avançarmos com um acordo gastronômico?
É gastronômico. Olha, Portugal e Brasil têm gastronomias semelhantes, com origens comuns, que unificadas seriam mais força perante a comunidade internacional. Não estou a perceber, podes dar algum exemplo? É que não estou a ver. Por exemplo, tripas à moda do Porto e panelada cearense são pratos semelhantes, né? Para unificar, nós tirávamos o feijão e o porco das tripas. E como é que se chamava o prato, então? Panelada cearense nos dois países, claro. E por que não tripas à moda do Porto nos dois países, por exemplo? Porque Porto, 237 mil habitantes. Ceará, 8.448.000 habitantes. É mesmo isso que me irrita, Elisete. Calma, Pedro, olha, bebe água, vai. Vocês, brasileiros, pensam que podem fazer tudo à vossa maneira só porque são mais, mas isso não funciona assim. Não, a democracia é assim, a maioria que manda, Pedro. Isto não tem nada a ver com democracia. Pedro, Desculpa calma, lá. olha, ainda bem que eu também trouxe um chazinho de mulungu, é calmante. Olha, toma, vai fazer bem pra você. Isto é imperialismo, Elisete. Sabes o que é Olha, imperialismo? isso é um tratado internacional que ninguém obrigou vocês a assinarem. E que, enfim, nós já tivemos outros tratados Não, internacionais. olha só, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo igual o Tratado de Tordesilhas, né? Vocês assinam e depois não cumprem. Olha, antes tivéssemos cumprido o Tratado de Tordesilhas, Elisete, porque agora vocês, brasileiros, estavam a falar espanhol e tinham-nos deixado em paz. A gente não ia deixar vocês em paz, não. Vocês iam ter que ouvir, ai, se eu te pego em espanhol, que é muito pior. Olha, toma seu chazinho de mulungu, vai. É muito pior. Bom, boa noite, Elisete. Boa noite. Até para a semana. Nós, entretanto, ficamos com esta imagem horrível da Se Eu Te Pego em Espanhol e a seguir no inferno passamos desta especialista em assuntos externos para a nossa especialista em economia, Maria João Amorim. A possibilidade de Portugal vir a necessitar de um segundo pacote de ajuda externa está transformada numa espécie de cluedo dos endividados. Conseguirá Portugal matar o déficit e voltar aos mercados? Irá o Governo pedir um segundo resgate financeiro? Há mistério, há suspense, há excitação. Joguemos o jogo. Pista número 1. Parece que investir em dívida pública do Líbano ou do Cazaquistão é menos arriscado do que investir em dívida pública portuguesa. Já sei para onde emigrar. Pista número 2. 110% do PIB. Beleza de contas públicas. Pista número 3. O mistério adensa-se, a trama complica-se, a despesa do Estado sobe, a despesa do Estado desce. O que pensam os mercados de Portugal? Pista número 4. Mas eis que surge um twist. Pista número 5. Nós vamos cumprir os objetivos a que nos propusemos. Mesmo que a Europa Vamos cumprir os objetivos a que nos propusemos. tenha certeza absoluta disto que está Vamos a cumprir dizer. os objetivos a que nos propusemos. Sim, mas eu estou a falar em relação a um segundo empréstimo. Cumpriremos. Há causas externas que no podem pôr próximo em ano. causa? Cumpriremos no próximo ano o orçamento como o cumprimos neste ano. É como diz o poeta: Deus quer, o homem sonha, a consolidação orçamental acontece. Bom, mas para manter o interesse no jogo é preciso baralhar os dados, confundir os jogadores. Pista número 6. O déficit. Bicho difícil de matar. Por falar em coisas que atrapalham a vida dos outros países europeus, eis um dado que torna o final desta história ainda mais misterioso e excitante. Pista número 7. E pronto, as cartas estão lançadas. Façam as vossas apostas. Como diz o outro, é tempo de morder a língua e o resto são conversas. Mas se me aparecesse aqui um gênio da lâmpada, ou se uma figura parecida, já sei muito bem que desejos pediria, além da restauração imediata da monarquia em Portugal. Além de um rei ou de uma rainha, precisamos de... Bom, não estou bem a ver que mais nos faria falta se tivéssemos um rei ou uma rainha. Assim, uma Isabel II, mas com aquela pinta dos Bragança. Isso é que era papa doce. Ok, petróleo nas berlengas também não era mal visto como desígnio nacional, mas enfim. Podia pedir ao gênio da lâmpada o fim dos recibos verdes, a cura para o cancro, o fim da fome e a paz entre os povos, mas imaginem o bem bom que já seria termos cá assim um Dom Juan Carlos para mandar calar os tipos mais chatos. Mas um Juan Carlos em português, com bigode e herdades e propriedades no Alentejo. Um Juan Carlos que levasse o Sousa Tavares a caçar perdizes e galinholas e givolis. Um Juan Carlos que convidasse Miguel Esteves Cardoso para piquenicar
assim em Colares, ou lá onde é que ele vive. Com monarquia é que era. As tapadas reais, claro, seriam todas reformadas por Gonçalo Ribeiro Teles. Tratávamos de implementar rapidamente e em força o conceito de hortas urbanas, coitadinho, do Pingo Doce. E nos traçados da A1 e da A2, plantávamos já por ali fora 2 grandes pinhais à Dom Dinis. Imaginem como seria bom termos as creches do país cheinhas de sanchinhos e de urraquinhas. Era tão lindo. Imaginem como seria divertido ver o selecionador nacional de futebol a defender a utilidade da tática do quadrado. Bom, claro que de boas intenções está o nosso programa cheio. Chega de sonhar com histórias de príncipes e princesas. Com tudo o que os portugueses têm deixado de fazer ao país, só faltaria deixarem-se enraizar outra vez. Ainda por cima, o grande pretendente ao trono está tão apto ao lugar como... Como é que eu explico inaptidão em poucas palavras? Vejamos. Dom Duarte Pio a reinar em Portugal pareceria, por exemplo, o Roberto quando jogava no Benfica. Por outro lado, inapto por inapto, não sei se estão a ver, é que se partirmos do princípio que abandonávamos esta República para voltarmos a uma monarquia parlamentar e constitucional, está bom de ver que mudaria só o nome da coisa e as moscas seriam as mesmas. Ok, o Aníbal continuaria na penúria e a viver apenas das suas reformas e poupanças. Mas o Silva estaria pelos Algarves a fazer cestaria tradicional. Nem poderia contar com a sopa mínima garantida lá do Palácio. E só viria a Belém para ver a torre e o mosteiro, com a Maria, os dois assim no autocarro do centro-dia, cheio de guarda-costas reformados. Pois, é claro que numa monarquia, o inquilino de Belém passaria a ser mais permanente e sempre gastávamos menos uns tostões na grande pasmaceira, que são quase sempre as eleições presidenciais. De resto, não consta que numa monarquia o Sporting começasse a jogar melhor da noite para o dia. E não consta que a Troika e os mercados decidissem dar uma segunda chance aos banqueiros e aos políticos profissionais cada terrinha. Ei, a família real portuguesa poderia puxar uns cordelinhos para nos mudarem o rating de devedores? Hello! A Alemanha não é uma monarquia, França não é uma monarquia e a Standard & Poor's não vai propriamente à caça da raposa com os primos dos primos e mais não sei o quê. Então para que isso da monarquia, senhores? Gostam mais da bandeira azul e branca? Só se for isso. Ou então estão a reinar com a malta. Pronto, está bem que o Aníbal já poderia fazer um favor à decência e resignar. Mas não venham dizer que preferiam ver o Dom Duarte no lugar do Dom Aníbal. Enfim, já ouvi dizer que há gostos para tudo. Eu cá vou preferindo esta República das Bananas antes isso do que a monarquia de um banana. Assim como assim, sempre vamos variando. E agora, vamos fazer a clássica pausa e no regresso vamos continuar a falar de monarquia com o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Inferno e antes de darmos voz a Gonçalo Ribeiro Teles, vamos saber o que é que o nosso repórter mudo foi apurar sobre a monarquia. Ele que foi falar, entre aspas, com um republicano arrependido.
O meu convidado de hoje é um dos subscritores do manifesto que defende que Portugal precisa de uma monarquia, Gonçalo Ribeiro Teles. Muito bem-vindo ao Inferno. Eu queria começar pelo facto de ser mais conhecido como arquiteto, nomeadamente como arquiteto paisagista, mas no seu currículo também passou pelo governo e foi Ministro de Estado e da Qualidade de Vida. Suponho que isto seja uma pasta que hoje em dia já dificilmente existiria, uma pasta da qualidade de vida. A qualidade de vida é uma consequência não, de coisas que serão bem realizadas e em função, de facto, das pessoas. No fundo, a qualidade de vida é uma consequência de um bom ordenamento do território, da falta de carências, da não existência de carências em termos de saúde, enfim, de tudo, não é? Isso é a qualidade de vida. Quer dizer, uma qualidade de vida em si não existe. As pessoas é que conseguem conseguir uma qualidade de vida através de determinadas intervenções no meio onde elas vivem, não é? Pois parece-me que seria difícil manter essa pasta. Mas a nossa razão principal pelo convite, o Gonçalo Ribeiro Teles é um dos subscritores do manifesto instaurar a democracia, restaurar a monarquia. Isto quer dizer que democracia e república não são compatíveis ou não são exatamente Não, quer dizer, similares? primeiro estamos a falar no nosso caso. E em segundo lugar, estamos a falar naquele caso, naquele sistema, naquilo em que vivemos, que é na Europa. E, portanto, toda a prática leva a essa conclusão, que só há, de facto, melhores intenções, mais liberdade, mais diversidade no contacto entre as pessoas, enfim, no sistema monárquico. Isso é evidente na Europa, desde a Inglaterra, aos países escandinavos, à própria Espanha. Aos nossos vizinhos do lado. Evidentemente, quer dizer, portanto, a diversidade tem por base, de facto, a diversidade necessária para a vida humana, para o encontro entre as pessoas, para o debate, tem a necessidade da monarquia ou antes da posição da instituição real. Sabe, há muita gente que diz que o facto de virmos a ter um rei, queríamos ter só uma figura decorativa. Não é melhor termos um Presidente da República como Cavaco Silva? Quer dizer, se calhar não é o melhor exemplo Cavaco Silva como Presidente da República, mas... Não ponham nada diante da Rainha de Inglaterra ou dos reis da Noruega, da Suécia, não há nada da Dinamarca. Que se compare a essas figuras. Não há nada que se compare. Não é essas figuras, é essa instituição que essas figuras desempenham com brilho, não é? Esse é que é o problema. Isso é uma coisa que se consegue só com a hereditariedade, esse estatuto? Com certeza, a hereditariedade é uma consequência, contanto que não seja uma hereditariedade absoluta. Não é aquele problema, evidentemente, que qualquer pessoa, por ser herdeiro sanguíneo, poderá não estar em condições de exercer essa instituição, que é uma relação com um consenso nacional, com o povo, com uma história, etc. Isso pode suceder porque somos humanos, não é? Pois, sim. somos humanos e portugueses, ainda por cima. Acha que, no nosso caso, e como diz, isto é um manifesto que se centra na realidade portuguesa e na realidade europeia, mas o nosso líder natural seria Dom Duarte Pio? Bem, agora o problema é que isso é um manifesto, não é um movimento político. É um manifesto para abrir a discussão sobre Portugal, a sua história, o regime e o futuro. É só isso. Portanto, como manifesto, não se trata de criar um novo movimento, um novo partido, antes, pelo contrário, criar um manifesto a favor da diversidade entre as pessoas. A diversidade entre as pessoas conduz imediatamente ao problema da continuidade dessa estabilidade conseguida, desse consenso conseguido. E aí é que é a figura do rei. Portanto, não é assim uma coisa imediatista em que trocaríamos de regime e a pessoa que será o herdeiro do trono assumiria funções... É preciso dizer o que é o regime, não é? Evidentemente, o rei tem umas determinadas funções que exigem exatamente até todas as virtudes republicanas. Esse é que é o problema naquelas pessoas que têm, de facto, diretamente a governança do país. Portanto, agora há uma instituição de estabilidade, de consenso, de continuidade, que só tem-se visto na Europa através, de facto, da monarquia, como se viu em Portugal.
Portanto, é nesse sentido, porque haveria sempre governantes, como há nos países que são formalmente monárquicos, como Espanha, Inglaterra, que depois têm primeiros ministros. Exatamente, que têm a diversidade mais ampla possível, desde que se mantenha o consenso nacional de uma realidade, de uma comunidade instalada no território, instalada na história e proposta para o futuro. Para o futuro. Nós, agora, há poucos dias, vimos a Rainha Isabel II, que celebrou 60 anos de reinado no Reino Unido, e se um líder, como diz, ganha tanta estabilidade, porque é que, por exemplo, a Madeira está como está? Eles também têm uma espécie de líder monárquico. Por amor de Deus, não há de confusões. É que às vezes fico baralhado e penso que é o rei Alberto. Não, o rei não surge assim, dessa maneira. O rei surge da história, surge de um consenso nacional. Evidentemente que pode ser uma entidade criativa, como foi no após-Grande Guerra, que em muitos deu bons resultados em muitos sítios, em muitos lugares. Mas o rei resulta, portanto, de um consenso nacional, principalmente de uma consciência do que somos, de onde vamos e para onde, de onde vimos e para onde vamos. Portanto, acha que Portugal não é uma entidade ameaçada, mesmo com o que se vive agora? É ameaçadíssima, sob todos os aspectos. Não queria falar, agora não vem a propósito, o problema económico, mas para haver essa continuidade do interesse nacional, evidentemente a existência de uma realeza, e ainda por cima histórica, e que criou praticamente o país, é fundamental. Porque, de facto, as nações são tudo menos eternas, não é? E a nossa realmente tem uma grande longevidade, mas acha que pode terminar? Pode terminar, evidentemente, se perder a essência do ser. Ela é uma comunidade que tem um ser. O ser não é uma pessoa, é um ser da comunidade. É imaterial, diz muito bem. E, portanto, se é imaterial, essa continuidade histórica da instituição real é fundamental para manter esse consenso e essa perspectiva permanente de futuro a partir de uma substância real e histórica. Há algumas vozes que dizem que nós já temos uma rainha, mas que é alemã e que se chama Angela Merkel. Acha que ela... Como? Temos uma rainha que é alemã e que se chama Angela Merkel. Isso só se forem os republicanos portugueses. Acha que ela é mais soberana em relação a Portugal do que propriamente os nossos líderes políticos? Isso tem que perguntar aos líderes políticos. Mas é um pouco o que nós vemos nesta fase, ou não? Evidentemente, falta de facto a consciência da necessidade de uma entidade de consenso nacional, de uma entidade que represente o todo na sua caminhada do passado para o futuro. Mesmo neste saco de gatos que agora é a União Europeia, mesmo assim. E isso verifica-se perfeitamente, não é? Que, inclusivamente, os países que mais usufruem da União Europeia e que maior estabilidade são as monarquias. Ora, neste caso, uma das ameaças que vem no manifesto que subscreve é mesmo esse da ameaça de perda de soberania. Acha que o território pode manter-se, mas com outras figuras a mandarem a partir de fora? É isso? Desde o momento que o interesse nacional possa, evidentemente, depender em parte de situações exteriores. Mas quem tem que ter o domínio dessas situações exteriores é o interior do país. Porque esse domínio diluiu-se um bocadinho, ou não? Ou acha que nos últimos anos... Diluiu-se porque, de facto, a continuidade que se perde traduz-se também numa continuidade de políticas. E houve, evidentemente, problemas em Portugal que não é um problema propriamente monárquico ou propriamente republicano, mas que a República jogou muito nesses aspectos, como foi as políticas de massificação do país, a falta de sentido no povoamento do território, as grandes entidades com aspectos particulares da produção que tomaram conta do país. Estou-me a lembrar quem é que matou as nossas aldeias. Foi de facto uma política de florestação
com um povoamento de árvores que de facto não permitia a existência das aldeias. Foi também, evidentemente, a preocupação de ultrapassar a realidade territorial do nosso território através de procurar grandes áreas de sustentabilidade em função de um único objeto. Tudo isso que vem do problema da discussão do país, e é nisso que de facto a realeza e a continuidade real é um travão que pode ser muito positivo em relação a todos esses interesses exteriores. Eu pelo menos tenho um pouco a noção, e porque sei que isto é uma matéria que lhe é cara, que tivemos uma espécie de rei do botão nos últimos anos, e que esse é que se tornou o verdadeiro soberano em Portugal. Era preciso destroná-lo também. O botão foi de facto o grande interesse que se deu à matéria inerte, à exploração das coisas que eram constituídas por matéria inerte. Temos milhares e milhares e milhares de casas vazias por todo o país que apenas serviram para serem construídas. Não estão lá pessoas. Não para serem habitadas. Temos autoestradas completamente vazias. Temos uma falta de circulação interior da nossa província, que não funciona, porque era tudo voltado para essa massificação, para esse colossalismo. Não havia diversidade. E o Instituto Real em todos os países, e muito em Portugal, é que mantém essa consciência da diversidade. E a diversidade foi tal que levou desde o princípio o Dom Ministro, para criar essa diversidade no interior do país, a fazer o povoamento florestal do litoral. Muito bem. Gonçalo Ribeiro Teles, muito obrigado por ter vindo ao Inferno, e nós, entretanto, vamos pensar na nossa diversidade e fechamos o programa com a habitual previsão do Estado do Estado. Esta quinta-feira prevê-se que os clientes do Deutsche Bank continuem a ganhar dinheiro com apostas na morte de idosos. Trata-se de um fundo de investimento que permite aos clientes do maior banco alemão apostar diretamente na expectativa de vida de idosos norte-americanos. Se estes viverem muito tempo, o Deutsche Bank ganha. Se morrerem cedo, lucram os investidores. A única certeza que temos é que um dia arderão todos aqui no inferno. Pedimos desculpa pelo uso abusivo da imagem ao lado, mas o trabalho libertará sempre, nem que seja, a apostar na desgraça alheia. O inferno somos nós. Até amanhã.